Obrigado, Jane, minha amiga também. Então, obrigado, Ricardo, por compartilhar essa mesa. Nureddin, foi o primeiro a me ligar convidando a participar, o pessoal do Declatra, enfim, amigos que estão aqui. Doutora Clair, que encontrei aqui na entrada, prazer também revê-la. Sempre bom estar em Curitiba e poder participar de um encontro, né, como esse. Enquanto o Ricardo falava, eu estava revisando aqui a minha organização de fala, e sempre que alguém inteligente e provocador como o Ricardo fala, a gente tem vontade de abandonar o que escreveu e entrar no diálogo com o que foi falado, né? E é uma tentação, de fato, para sair do script que se tinha programado. Mas foi ótimo que o Ricardo tenha começado com uma abordagem abrangente como fez e profunda como fez, porque, de fato, nós não temos como discutir essa contrarreforma sem entender a ambiência dela, né? Sem entender os motivos pelas quais ela está posta na nossa realidade e sem entender o que é que ela pode significar se nós não nos posicionarmos do ponto de vista de uma resistência a essa reforma que já é uma realidade, não é? Mas, mais precisamente, para a minha geração e para as gerações mais novas, para que país nós queremos, que país nós queremos viver, né? E eu acho que é disso que se trata, né? É muito mais do que simplesmente a questão do direito do trabalho e da nossa perspectiva profissional. É a nossa perspectiva de vida, para nós e para os nossos filhos e para as gerações futuras, né? Então, ela é muito maior do que, de fato, a gente pode imaginar. Não é uma simples mudança de lei, né? Ela representa aí uma alteração de paradigma, para ficar nessa frase, que as pessoas estão se dando conta de forma muito lenta, né? Mas que a gente precisa passar a discutir de forma mais cotidiana essas questões, sem nenhum problema de discutir, inclusive, aquilo que falava o Ricardo aqui, de que esse mundo do trabalho, que também nós vivemos no século XX, também, de certo modo, era também e é também um mundo em desconstrução, porque a relação de emprego clássica, ela deixou de ser uma relação central do ponto de vista da forma jurídica que ela alcançou, né, depois da Revolução Industrial, com o contrato de emprego. Quer dizer, se o contrato de emprego não é, né, mais exclusivamente a forma jurídica potencializada por um modelo de sociedade industrial e a novas formas de trabalho, é claro que isso também causa algum tipo de impacto, né, nas questões jurídicas que se seguem, né? Agora, para olhar essa contrarreforma, o que a gente... E é de onde eu vou partir para entrar na questão do direito coletivo, né? O que se fez, né, em boa medida, nos países de capitalismo central, o que se fez é o que se procura fazer aqui, né? Valorização do contrato individual, ou valorização de tipos de contrato individual, ou de uma autonomia individual, né? A flexibilização de tempos e contratos e a valorização às avessas da autonomia coletiva, né? Numa discussão cínica de que nós temos muita proteção, quando, na verdade, é o inverso. Nós temos déficit de proteção em relação às novas formas de trabalho que surgiram. Nós não temos excesso de proteção. Nós temos déficit de proteção e dificuldade jurídica, até então, de encontrar mecanismos que estabeleçam essas novas proteções para esses novos fenômenos de trabalho que se constituíram
ao longo dos anos e com as novas tecnologias tem uma tendência a se modificar ainda com mais rapidez, né? Você estava falando das formas de controle, né? Um filme recente aí que eu vi, O Circuito, né? Que trabalha um pouco essa ideia do controle da tecnologia e tal. Ele dá bem a dimensão para a gente de como é que mundo, né, nós estamos vivendo. Então, primeiro, eu acho que nós não temos que temer, né, dizer que essa contrarreforma, ela só foi possível nesse momento como um choque, tá certo? Porque ela nasceu de uma ambiência de crise política, de crise econômica, e, portanto, ela foi uma oportunidade. Por que eu estou dizendo isso? Porque ela foi o desejo, né, por muitos anos, dos grandes conglomerados e das grandes... do capitalismo financeiro, internacional, enfim, nós podemos chamar de várias coisas. Mas nós que acompanhamos as relações de trabalho há muitos anos, sabemos que o desejo está lá nas 101 propostas da CNI, boa parte do que está materializado aqui. Mas não havia uma ambiência política para a implantação com essa extensão e com essa profundidade, né? Então, eu acho que esse é o pano de fundo, esse é o panorama, nós não podemos fugir dele, ao contrário, né? Me lembrou, enquanto o Ricardo falava, assim, a história que nós temos vivido aí, paralelas às questões do trabalho, né? Quer dizer, pessoa que vai num determinado museu e não consegue compreender a história da obra, né? Assim estamos nós com essa legislação. Alguns podem olhar para ela e também não a compreender, né? Se não ampliar o seu horizonte cultural, político, econômico, para saber do que nós estamos falando e quais as consequências do que nós estamos, do que nós podemos aí estar trabalhando. Bom, acho que o pano de fundo está muitíssimo bem colocado aí pelo Ricardo e dele eu vou tratar da questão do direito coletivo, não é? Como prometido. E partindo também da ideia de que a legislação é uma realidade e nós temos que pensar como enfrentá-la, né? O eixo da minha questão aqui, para falar em questão estrutural, do ponto de vista do direito coletivo e sindical, eu vou abordar o princípio da intervenção mínima da vontade coletiva para chegar na questão dos artigos 611-A, 611-B, 614 e 620, que é o núcleo, digamos assim, do direito coletivo, né? Tendo em mente que o que nós estamos vivendo nesse modelo de legislação não é uma jabuticaba brasileira, né? Ela tem, de fato, todos os recortes, né, do que boa parte da segunda metade do século passado viveu os países de capitalismo central, em que houve durante um determinado período, né, dentro dos contornos do sistema capitalista, uma ideia de valorização social, né? E, ouvindo ainda o Ricardo, estava lembrando aqui, estivemos eu e Núria aí no México, nos 100 anos, 120 eu estava dando, 100 anos da Constituição Mexicana, que é um marco do constitucionalismo social mundial, não só na América Latina, né? Se a Constituição em si fosse garantia de bem-estar social, o México seria um país de primeiro mundo do ponto de vista de garantias, né? Então nós sabemos que as garantias postas, elas são importantes, mas elas não são suficientes para que nós tenhamos uma realidade que dialogue e que pratique aquilo que está escrito numa Constituição, né? Então, estou dizendo isso porque nós temos uma nova legislação que está de costas para a Constituição, mas, como disse também, que tem sido, né, negligenciada a Constituição, né, do ponto de vista de interpretações que vêm sendo feitas e que a desconstroem sem alterar
o texto da própria Constituição. Então, nós temos aí uma confluência de situação do ponto de vista da economia, do ponto de vista da política e do ponto de vista dos meios jurídicos, que nos leva a enfrentar essa contrarreforma de maneira muito complexa. Ela não será enfrentada com um manualzinho de como fazer com a reforma, o que fazer com a reforma trabalhista, né? Vai ter que ser enfrentada do ponto de vista da complexidade que ela exige esse enfrentamento. E na questão do direito coletivo, eu penso que a nossa tarefa ela será ainda mais complexa. Porque, primeiro, se do ponto de vista do direito individual, acho que há uma tradição de reflexão e de produção de conhecimento e de sentido de proteção para o direito individual do trabalho, para o direito coletivo, nós nunca vivemos isso, né? O direito coletivo foi sempre ou mal estudado ou mal aplicado, porque ele envolve uma questão central que é a capacidade de organização dos trabalhadores e a capacidade que esses trabalhadores têm de conquistar direitos através da negociação coletiva, né? Capacidade que eles têm de se organizar com um sentido de solidariedade, né? Então, o direito coletivo, ele tem, né, tanto que os nossos cursos jurídicos dedicam ao direito coletivo, quando muito, um semestre. Quando muito, né, um semestre, né? Não muito mais do que isso. E a própria experiência da Justiça do Trabalho com o direito coletivo sempre foi a experiência do direito do dissídio coletivo e, portanto, a experiência da contenção, jamais da promoção. Jamais da promoção dos princípios da autonomia e da vontade coletiva, né? A Justiça do Trabalho sempre lidou com o direito coletivo do ponto de vista da sua, de uma certa, eu digo, até de uma certa antissindicalidade, né? Esse é um termo que se tem utilizado no direito comparado para demonstrar que há uma antissindicalidade judicial, né? Quando, no que toca aos temas centrais do direito coletivo, né, como a autotutela, a greve, como a organização sindical, enfim. Então, é dentro desse ambiente que nós vamos encontrar aí a contrarreforma, né? Bom, pela escassez aqui do tempo, eu não vou aprofundar determinados temas, eu vou trazer determinados temas e vou convidar todo mundo aqui a refletir sobre eles e dar algumas referências aqui para a gente poder depois aprofundar alguns desses temas, né? Bom, então, questão do princípio da autonomia mínima, intervenção mínima na autonomia coletiva. Tá bom. O artigo 8º ganhou um parágrafo 3º que diz o seguinte: no exame de convenção ou acordo coletivo de trabalho, a Justiça do Trabalho analisará exclusivamente a conformidade dos elementos essenciais do negócio jurídico, respeitado o disposto no artigo 104 do Código Civil, e balizará sua atuação pelo princípio da intervenção mínima na autonomia da vontade coletiva. O que é, né? Pergunta-se, intervenção mínima na autonomia da vontade coletiva. Olha, eu já tive em algumas oportunidades, tive até, acho que no congresso do ano passado, da ABRAT, em que eu sempre defendi o seguinte, eu dizia um outro termo, né, sem dizer em princípio, mas dizia do minimalismo judicial em matéria de direito coletivo. A ideia de que o direito coletivo, por sua dinâmica, ele pressupõe a existência de entidades sindicais fortes e, portanto, a impossibilidade tanto do judiciário, tanto judicialmente como administrativamente, de você exercer um controle sobre essas entidades que diminua a sua capacidade de atingir os seus fins. Qual a finalidade de uma entidade sindical? Para que ela serve? Qual a finalidade da organização sindical? Para que ela existe? Ora, se ela tem uma finalidade promocional, porque a finalidade do sindicato ela é necessariamente promocional,
né, você tem que dar meios para que ela atinja aqueles fins. E, portanto, você não pode intervir do ponto de vista de sacrificar determinados meios para o atingimento de um determinado fim. Então, quando se diz, por exemplo, que o fim, ou a finalidade é a paz social não é meio, ela é fim. Para atingir a paz social, você pode, inclusive, ter, em determinadas circunstâncias concretas, o uso de meios até eventualmente legítimos e não pacíficos. A doutrina admite essa questão. A greve, por exemplo, é um meio de autodefesa necessariamente, insisto nesse necessariamente, né, combativo. Ele não é um meio pacífico do ponto de vista, não é que ninguém vai pegar em armas, né? Não estou dizendo isso. O pacífico aqui é no sentido de que ele não é, né, um meio de pacificação. A greve, ela é a única, ou o único meio estabelecido para a autodefesa do ponto de vista constitucional. Não há outro, né? Então, esses elementos que integram uma ideia de direito coletivo, mas que integram mais do que a ideia, que integram a dinâmica da chamada autonomia coletiva privada, são lidos, do ponto de vista liberal, como aqueles meios clássicos de liberdade associativa, né? Como se nós olhássemos para a Convenção 87, por exemplo, que trata de autonomia e liberdade sindical, com uma lente liberal. Ou seja, nós só olhamos para a liberdade sindical naquilo em que ela tem de liberdade individual, liberdade de associação ou de não associação, né? A possibilidade de celebrar uma convenção coletiva, mas esquecendo que essa convenção, esse acordo coletivo, ele se dá numa realidade jurídica e política e econômica concretas. Não se dá em tese, né? Um acordo coletivo não é construído em tese. Uma convenção coletiva não é construída em tese. Ele é construída por sujeitos e por uma realidade, né? Então, a força do direito coletivo, se nós pensamos um direito coletivo não numa ótica ou numa perspectiva liberal sob esse ponto de vista, ela é aquela de promoção das ações que permitam que uma parte esteja em condição de se contrapor à outra para a celebração de um instrumento, que é um instrumento valiosíssimo, que é uma norma coletiva, que tem a mesma, do ponto de vista da gênese jurídica, de uma norma legal, né? Uma das características do direito do trabalho é a multiplicidade de fontes. E, portanto, quando você está numa negociação coletiva, você está na mesma posição de um legislador. Você não está em posição diferente, só que você está legislando para um grupo menor. Se nós pegarmos a doutrina clássica no Brasil, né, há grandes debates, interessantíssimos debates sobre a natureza da norma coletiva, né? Mas isso lá nas décadas de 40, 50. Depois foram virando alguns manuais e o debate clássico sobre a natureza jurídica da norma coletiva, ela deixa de ter muita importância, afinal de contas, ela está garantida na Constituição, né? A negociação está garantida na Constituição, o direito de greve está garantido na Constituição, e está tudo garantido na Constituição, né? E a gente deixa de aprofundar essas questões, saber qual o significado daquilo que está lá, né? O que significa aquilo que está posto, né? Então, como, por exemplo, não tem como fazer uma greve no feriado, né? A não ser para quem trabalha no feriado, porque trabalha. A greve, ela é exercida como um mecanismo de pressão e, portanto, como o direito de causar prejuízo a outrem, né? Essa é a ideia essencial da greve, da essência da greve, né? Mas, voltando, eu quero me pegar no seguinte. Tá bom. Então, vou fazer uma leitura aqui com vocês, ou tentar fazer uma leitura aqui com vocês a partir do que está escrito na lei. E lembrando que o que está escrito na lei tem um direcionamento, quer dizer, o que se pretendeu, né,
foi dizer ao judiciário trabalhista, olha, tudo que estiver numa convenção, no acordo coletivo, faz lei entre as partes e, portanto, afasta a jurisdição de um exame de mérito das cláusulas do acordo e da convenção coletiva. Mas será que é isso mesmo que está dito? Então, eu quero propor a vocês o seguinte, artigo 104 do Código Civil diz assim, a validade do negócio jurídico, portanto, digamos, já localizamos aí o acordo e a convenção coletiva no ambiente do Código Civil do negócio jurídico. E requer agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável e forma prescrita ou não defesa em lei. Em relação ao agente capaz, o agente capaz nos remete para os sujeitos do negócio, tá certo? O direito civil, mesmo para aqueles que buscaram lá em Pontes de Miranda uma ideia estrutural do direito civil, né? Uma ideia estrutural dos contratos, mesmo na perspectiva do contrato individual, ou seja, da obrigação individual, eles não desconhecem, e mais recentemente há uma farta doutrina sobre isso, que quando se fala em capacidade, não se fala só em capacidade legal, mas se fala também em legitimidade. Sobretudo quando quem faz o negócio faz por meio de representação e não diretamente. E é onde nós nos localizamos. Quer dizer, o sindicato está numa negociação coletiva como representante legal dos trabalhadores. Portanto, vou ler aqui um trechinho, né? Enquanto a capacidade constitui um estado pessoal relacionado ao poder de, pessoalmente, exercer os direitos e praticar os atos da vida civil, a legitimidade consiste em uma posição do sujeito relativamente ao objeto do direito, que se traduz, em geral, na titularidade do direito, posição essa que tem como conteúdo o poder de disposição, bem como, assim, o poder de aquisição. A legitimação ela pode ser direta ou indireta. A legitimação direta é aquela também chamada de ordinária. Permite que toda pessoa capaz de regular seus negócios disponha de seus direitos e contraia obrigações. A indireta existe quando o negócio é realizado por pessoa que foi investida nos poderes necessários para a sua realização. Enquanto a capacidade é genérica, a legitimidade é específica. Muito bem. Aí nós entramos na discussão, portanto, de que é necessário fazer um exame de legitimidade acerca do sujeito que está representando para formalizar um contrato coletivo, né? Então, já não é meramente um aspecto formal de saber se aquele agente, se aquele sindicato tem registro, se o sindicato fez assembleia. Não, aqui tem a possibilidade de examinar legitimidade. E aí, eu quero trazer para a nossa reflexão aqui aquele famoso caso que o Supremo julgou do BESC, que é o RE 590-415. Para a gente refletir um pouquinho se a gente não consegue, por aí, extrair alguns limites, inclusive para o 611A, né? A atuação dos sindicatos em mesas de negociação para fins de celebrar convenção ou acordo coletivo com potencial redução ou supressão de direito. Eu vou chegar lá, mas já é um passo aqui, né? Quer dizer, ainda por enquanto estamos falando de legitimidade, não do objeto do contrato. Mas, naquele acórdão, na ementa, está dito assim, tem 3 da ementa. No direito coletivo do trabalho, não se verifica a mesma situação de assimetria do poder presente nas relações individuais de trabalho. Como consequência, a autonomia coletiva da vontade não se sujeita aos mesmos limites da autonomia individual. Então, a autonomia individual tem aí uma garantia, né, mais definitiva, o que nos leva a uma boa discussão, por exemplo, sobre a perspectiva da lei que ampliou essa vontade individual como se ela não tivesse submetida a limites diferentes dos da autonomia. Portanto, eu acho que esse acordo também é um limite para nós discutirmos lá
a questão da autonomia individual colocada do ponto de vista de uma perspectiva meramente de obrigação contraída de empregador com empregado, né? Mas a ementa é pouco, porque normalmente a gente fica na ementa e esse monte de página a gente vai pulando, aí chegamos lá no item 19. No item 19 diz assim, aspas, a Constituição de 88 estabeleceu o Estado Democrático de Direito, afirmou como seus fundamentos a cidadania, a dignidade humana, o pluralismo político e reconheceu uma série de direitos sociais que se prestam a assegurar condições materiais para a participação do cidadão no debate público, especialmente no que respeita ao direito coletivo de trabalho, como já mencionado, prestigiou a autonomia coletiva da vontade como mecanismo pelo qual o trabalhador contribuirá para a formulação das normas que regerão a sua própria vida, inclusive no trabalho. Sétimo, 26 da Constituição Federal. Se este não é o espírito das normas infraconstitucionais que regem a matéria, cabe ao intérprete rever o conteúdo destas à luz da Constituição. Opa, para lá, para o direito individual, para o que ampliou, tá bacana. Mas essa visão de que o direito coletivo do trabalho coloca as partes em igualdade, está mal ainda colocada do ponto de vista do que é autonomia coletiva, né? No item 20 do acordo, continuando, diz, diferentemente do que ocorre com o direito individual do trabalho, o direito coletivo do trabalho, que emerge com nova força após a Constituição de 88, tem nas relações grupais a sua categoria básica. O empregador, ente coletivo provido de poder econômico, contrapõe-se à categoria dos empregados, ente também coletivo representado pelo respectivo sindicato e munido de considerável poder de barganha, assegurado exemplificativamente pelas prerrogativas de atuação sindical, pelo direito de mobilização, pelo poder social de pressão e de greve. Então, esse é um núcleo fundamental do direito coletivo, que não se desapega da questão da autonomia. É assegurar que o ente coletivo sindicato tem, exemplificativamente, prerrogativas de atuação sindical, direito de mobilização, poder social de pressão e de greve. Sem isso, sem essas características, não tem autonomia coletiva. Não tem paridade de igualdade na negociação coletiva. Então, ao contrário, prossegue aqui, ao contrário, o direito coletivo, em virtude de suas particularidades, é regido por princípios próprios, entre os quais se destaca o princípio da equivalência dos contratantes coletivos, que impõe tratamento semelhante a ambos os sujeitos coletivos, empregador e categoria de empregados. E aí, no item 23, que é onde eu vou me localizar, né, mais especificamente, item 23. A doutrina ressalva, todavia, que no direito brasileiro a perfeita simetria entre entes coletivos ainda não foi plenamente garantida. Isso se deve à subsistência de instrumentos limitadores da liberdade sindical na Constituição de 88, que possibilitariam que os sindicatos atuassem em desconformidade com o interesse de seus associados. Por essa razão, não se poderia reconhecer a autonomia coletiva da categoria dos empregados manifestada pelos sindicatos em sua plenitude. Então, eu tenho chamado isso aqui de déficit de representatividade ou déficit de legitimidade estrutural, reconhecido pelo Supremo, num acórdão pretérito. Alguém poderá dizer, esqueçam o que escrevi, mas está escrito e publicado, né? E, portanto, isso recoloca a discussão da autonomia coletiva, mal estudada por nós, né? Mal estudada em relação a esses elementos. E aí, eu digo, o que nos provoca e o que nos direciona e agora por uma obrigação legal, porque diz, aplica o artigo 104 e traz, né, na lei uma questão de autonomia coletiva e coloca, digamos assim, lá no 611 e no 611A e B, uma estratégia, digamos, de negociação, inclusive com a possibilidade de supressão ou redução
de direitos pela via da autonomia coletiva e que, portanto, nos remete para discutir as condições reais de celebração de um acordo ou de uma convenção coletiva, e não apenas as questões formais de celebração daquele instrumento. Dou um exemplo que estava dando aqui do Paraná. Aquele processo que chegou no TST e que ficou mais conhecido pela questão das horas em itinere, se podia ou não podia, naquele processo a discussão não era supressão da hora em itinere, mas era alteração da natureza jurídica da parcela, de salarial para indenizatória. Quando eu fui examinar aquele processo, me chamou a atenção uma outra questão que não era essa. Me chamou a atenção que esse processo era um processo de uma região aqui do Paraná que envolvia um trabalhador, trabalhador rural, que provavelmente começou a trabalhar informalmente na idade infantil ainda. E a primeira carteira assinada dele foi quando ele tinha 18 anos, mas ele já trabalhava muito mais tempo naquela área de corte de cana e todo mundo sabe a realidade desse trabalho, né? Esse mesmo acordo coletivo, e era um acordo coletivo, não era uma convenção, esse mesmo acordo coletivo tinha uma cláusula que dizia que o trabalhador que iniciasse uma greve ou uma reivindicação, ele seria demitido por justa causa, que o empregador poderia dispensá-lo por justa causa. E esse empregado tinha sido dispensado por justa causa. A instrução processual desse caso é muito interessante, né? Se a gente lê a instrução, né? O que aconteceu na situação? Ele começou a cantar, aí o trabalhador, não, eu comecei a cantar, aí o meu colega começou a cantar também, aí o capataz mandou ficar quieto, o que eles queriam? Eles estavam reclamando sobre o valor do corte da cana. Mas aí a justa causa foi descaracterizada. Não é que a norma coletiva tenha sido... Ela não chegou a uma discussão da norma coletiva porque foi descaracterizada a justa causa, né? Então chega lá no TST só com a outra questão. Eu peguei essa outra questão, mas olha, essa é uma situação típica, né? Se nós levássemos a sério a questão da autonomia coletiva, e se nós levássemos a sério a questão de como é que se constrói uma norma coletiva, essa norma coletiva não tem legitimidade. Ela não tem a possibilidade porque ela atinge, inclusive, o núcleo de direitos fundamentais essenciais, né? E você vai dizer que o judiciário não poderia fazer exame dessa norma coletiva porque tem um princípio de mínima intervenção. A mínima intervenção aqui eu estou lendo como aquela intervenção que não pode diminuir a capacidade de ação do sindicato do ponto de vista do enfrentamento para que ele tenha condição de celebrar uma norma coletiva. É exatamente o inverso do que se pretende colocar como eixo, porque se não for assim, você também não tem condição de dar eficácia aos direitos fundamentais que estariam no segundo item do 104, que é o exame do objeto, da licitude do objeto do acordo coletivo. Então, essa primeira questão, eu acho que tem que ser recolocada, né? O que é autonomia coletiva, para a gente não ficar repetindo que autonomia coletiva se contrapõe à autonomia individual, porque a autonomia coletiva coloca as partes em igualdade e a autonomia individual coloca as partes em desigualdade. Isso aí está em manual, né? Vamos sair do manualzinho e vamos enfrentar a questão da autonomia coletiva com outras perspectivas, né? Com outra visão, que é a visão, digamos, que está posta em todas as normas internacionais, em todos os pactos assinados pelo Brasil, trazidos para dentro da nossa legislação, que entendem, né, a liberdade sindical e a autonomia coletiva como uma capacidade, um poder dos sindicatos, inclusive para a celebração de uma norma coletiva. Portanto, digamos, no item 1 do artigo 104, tem que se fazer exame de legitimidade, não de meramente capacidade de estar celebrando uma convenção, um acordo coletivo. Bom, quanto ao objeto lícito, a licitude, né, do objeto, ela parece estar compreendida lá no 611-A.
ali no 611A, vai se dizer que haverá prevalência do acordo ou da convenção coletiva de trabalho sobre a lei, né? E elenca ali as matérias em que poderia ser tratada numa mesa de negociação para ter prevalência sobre a lei. Bom, isso também não tem nada a ver com o princípio da adequação setorial que o ministro Godinho trabalha tão bem nos seus livros, né? Quer dizer, a adequação setorial é a possibilidade de, numa negociação coletiva, você estabelecer justificadamente determinada adequação de uma legislação para uma realidade, né? E isso é feito, e eu acho que isso é valorizado do ponto de vista da autonomia coletiva, porque é a grande capacidade de flexibilizar do ponto de vista da organização produtiva, mas que para que funcione do ponto de vista protetivo, ela exige algumas garantias, digamos assim, para usar esse termo mais simples, né? Algumas garantias. Então, por exemplo, representação sindical próxima ou no local de trabalho, que não se confunde com essa representação dos empregados que está no 510 colocado. Ao contrário, essa está colocada como um meio de concorrer com a representação sindical, que seria tema para outra questão, mas para já deixar indicado, que afronta diretamente, literalmente, a Convenção 135 e 154 da OIT. Basta ler as duas convenções e depois ler o que está escrito no 510 A, B, C, D. Né? Mas, enfim, então, as garantias, digamos, para a adequação, ela exige motivação, ela exige uma negociação de boa-fé com transparência, ela exige um modelo de gestão de empresa em que o sindicato possa, inclusive, verificar se o empregador disser eu não tenho condição de pagar determinada questão. Então, demonstre a incapacidade econômica de arcar com tal condição. Esse foi o mérito digamos, da expansão democrática do ponto de vista, inclusive, de um tipo de cogestão, né, que se fez na Alemanha a partir da Constituição de Weimar. Lá, o grande sucesso, entre aspas, da negociação coletiva não é o fato da autonomia coletiva em tese, é o fato de como é que ela se produz, né? Como é que a autonomia coletiva se realiza, né? E ela não se realiza de modo reverso, quer dizer, para desconstruir direitos. Ela se realiza a partir, inclusive, da garantia de participação num determinado tipo de gestão, né? Poderia dar uma discussão sobre o tipo de sindicalismo, não quero entrar nessa questão, mas, enfim, só para demonstrar que isso não é alheio ao sistema capitalista, ao contrário, né? Ele é isto a um tipo de modelo capitalista que apostou na negociação coletiva, mas não numa negociação externa, numa negociação de fato, né? Em que, portanto, a construção da norma coletiva, ela tem por parâmetro a capacidade e a legitimidade desse ente coletivo de celebrar uma norma, ainda que seja do ponto de vista de uma adequação setorial, né? Então, mas aqui, esse 611A, ele coloca as entidades sindicais, e aí estou falando sobretudo para nós que atuamos como assessores sindicais e tal, ele coloca um problema, porque, combinado com a proibição de ultratividade, que é o 614, o sindicato chega a uma mesa de negociação com duas fragilidades, né? Ele chega numa mesa de negociação com uma pauta regressiva do empregador, porque antes ele dizia, bom, eu não posso negociar esse tema
porque esse tema é mínimo de legislação. Agora, não vem com essa. Agora, o 611 diz que nós podemos negociar aqui, e o que nós negociarmos aqui sobre teletrabalho, vai valer mais do que está escrito na lei, até sobre plano de cargos, salários e funções, né? Tem uma amplitude de negociação e, portanto, há uma tendência de uma pauta invertida. Quer dizer, uma pauta em que o empregador é que apresenta, digamos, o que ele quer desconstruir do ponto de vista de direitos. Esse é o risco concreto. Não se fez valorização de negociação coletiva com essa legislação. O que se faz é exatamente o inverso, é inverter a capacidade de dos agentes, dos sujeitos e agente dessa negociação, né? Então, como é que a gente... Bom, posso dizer que o 611 é flagrantemente inconstitucional por conta de contrariar o caput do 7º da Constituição Federal e também os incisos específicos que tratam da irredutibilidade salarial e da jornada de trabalho, que foram os únicos que foram autorizados a flexibilizar, né? Essa seria uma abordagem. Quer dizer, não há capacidade, não há possibilidade de interpretar que esse dispositivo autorize uma redução ou uma supressão de direitos. Isso é uma possibilidade. A outra possibilidade é nós entendermos que há limites para a ação tanto do empregador, quanto do sindicato patronal, na negociação coletiva, quando se trata de disposição de direito, ainda que seja do direito de quem ele representa, né? Aí nós voltamos para o primeiro item e com relação à legitimidade e também vamos diretamente à discussão dos direitos fundamentais. Quer dizer, um autor que eu gosto bastante nesse tema aí dos direitos fundamentais é o Virgílio Afonso da Silva, que nesse livro Direitos Fundamentais, Conteúdo Essencial, Restrições e Eficácia, quando ele trata das restrições, né, há duas formas de você abordar questões de direitos fundamentais, né? Pelo núcleo dos direitos fundamentais, então, verificar qual é o núcleo de um direito fundamental. Mas também há a possibilidade de uma visão externa dos direitos fundamentais, saber o raio de abrangência dos direitos fundamentais e ver na prática, ou em situação concreta, como é que ele foi restringido ou diminuído. Me parece que aqui, né, no 611, não há possibilidade de uma autorização para que o sindicato, simplesmente, pela sua representação legal presumida, né, que a nossa representação legal ela é presumida pela existência do sindicato, portanto, ele representa a categoria porque ele tem uma realidade de um registro sindical e, portanto, ele tem a prerrogativa, o monopólio da representação, né, de que ele possa dispor de direito, ainda que seja o direito do representado, para suprimir aquele direito ou para reduzir aquele direito, né? Ainda que, digamos, aprovado numa Assembleia. E o problema da Assembleia volta ao problema do déficit de legitimidade, normalmente, para a atuação. Portanto, aqui nós podemos combinar dois pontos que eu acho que essenciais para a gente aprofundar. Não farei, mas fica aqui a dica para a gente poder fazer outras abordagens. E aqui tem muitas cabeças que podem, melhor do que eu, inclusive, aprofundar esse tema. Acho que no objeto ilícito aqui, né, quando falo em objeto ilícito, não é só também olhar o contraste entre o 611A e o 611B. É saber qual é o limite e a capacidade para que as partes, né, empresa e sindicato, ou sindicatos, no caso de convenção coletiva, possa dispor de direito dentro de um quadro da Constituição Federal, dos compromissos internacionais assumidos pelos pactos e do próprio sistema jurídico que nós temos. Quase por fim, mas chegando ao fim, tem a questão dos 614 e 620.
No 614, que é da ultratividade, eu penso que nós podemos fazer duas abordagens na questão da ultratividade, ou mais de duas, mas duas que me ocorrem assim, de imediato, né? Uma é pensar que, de fato, a vedação, nós nunca tivemos garantia de ultratividade, isso é bom que se diga. Súmula 277 sempre disse que não havia ultratividade. Nós convivemos com isso até a mudança da súmula em 2012. Então, isso não é uma novidade, né? Interregno de 92 a 95, a Lei 8.542 assegurou a ultratividade, mas foi quase ignorada, né? Em 2009, o TST fez uma alteração e consignou uma alteração na súmula 277 em relação a esse item. O que muda agora, né? É que o que muda agora? Muda é que há uma vedação expressa na lei de ultratividade, né? Vedação que não havia, portanto, a questão estava em aberto, combinado com esses outros elementos de desprestígio, digamos assim, efetivo da autonomia coletiva. Quer dizer, você tem as duas, essa combinação de fatores é que ela é bastante prejudicial se não houver um outro meio de equilibrá-la, né? Segundo, penso que não é também fora de razão dizer que essa norma ela atingirá os contratos coletivos, ou seja, os acordos e convenções celebrados após a vigência da norma. Penso que não é também desarrazoado a gente trabalhar um pouco esse sentido, né? E o terceiro, que eu tenho chamado a atenção dos sindicatos, enfim, nas negociações coletivas, é o seguinte: vamos começar a fazer um exame histórico das normas coletivas que nós temos. A gente lembra sempre da última, mas assim, cada cláusula tem uma história. Eu estava verificando, por exemplo, as cláusulas de uma categoria que a gente atua bastante, que é bancários. Você tem, por exemplo, na Caixa Econômica Federal, você tem determinadas cláusulas que estão lá desde 1986, em todos os acordos coletivos, né? Em todos os acordos coletivos. Aí você vai dizer que porque não tem ultratividade, essa cláusula, se não houver condição ou capacidade dos trabalhadores resistir à tentativa de retirada daquela cláusula, que ela será retirada, isso quebra o princípio de boa-fé que está no próprio Código Civil tão queridamente trazido para o interior do direito do trabalho, né? A boa-fé, né, ela faz parte, ela é elemento essencial do negócio. Portanto, me parece que enquanto está negociando, não há a menor possibilidade do empregador utilizar esse instrumento, dizer, vou retirar as cláusulas como elemento intimidador para a celebração de qualquer tipo de acordo, ou seja, de um acordo pior, simplesmente porque ele vai perder. Quer dizer, isso é quebra de princípio de boa-fé, né? Não é outra coisa. Então, até que haja celebração de um novo acordo, me parece bastante razoável dizer que haveria quebra de princípio de boa-fé. Então, nós precisamos começar também a tratar um pouco mais da história das negociações. As nossas convenções e acordos coletivos são ali um textinho, não há um considerando de como é que chegou aquela norma, não há uma história da norma. Eu acho que nós temos que construir a história dessa norma. Como é que ela se constitui? Isso aqui não nasceu ontem, né? E com relação ao 620, eu acho que o diálogo que nós temos que fazer tem que ser com o direito constitucional, evidentemente. 620 é dizer que o acordo prevalece sobre a convenção, né? Esse conjunto aqui que eu estou tratando tem um diálogo muito profundo com a questão que é também uma expressão, né, da autonomia coletiva, que é o fato de que os acordos e convenções coletivas, eles têm também um sentido econômico de regulação de mercado. Ele não regula só as relações de trabalho, sobretudo quando se trata de convenção coletiva, mas na comparação de acordo e convenção. Exemplo clássico: você tem uma convenção
e uma empresa muito forte daquele setor consegue fazer um acordo pior do que o da convenção, com condição de concorrência desleal em relação a outros partícipes do mesmo grupo econômico, do mesmo setor econômico. Se chama dumping, né? Se chama concorrência desleal. Portanto, nós temos também uma interface aí para discutir as questões coletivas, a negociação coletiva, também sob o ponto de vista do que o direito de concorrência está tratando do ponto de vista de normas, de garantias, digamos, de concorrência, tanto que, né, o Uruguai já mandou aí recados para o Brasil de que quer olhar a nossa legislação sob esse ponto de vista, né? Porque se nós invertemos o princípio, ou seja, a pior norma é a que vale, se isso se transforma, digamos, num princípio, você está, na prática, incentivando o dumping, né? Quer dizer, quanto pior for a norma, mais... Então, eu acho que esses elementos aí, eu encerro aqui, eles estão postos para a nossa capacidade de explorar, né? E de delimitar numa linha diferente daquela que se pretende, né? Não será fácil, mas eu penso que vários ramos aí do direito se articulam para se fazer cumprir, né, a promessa de Estado democrático de direito, de uma sociedade mais justa, dos valores sociais do trabalho, enfim, que estão postos na Constituição, mas que sempre foram elementos de disputa na vida real, né? Se nós não quisermos uma sociedade só de excluídos e de marginalizados, nós temos que buscar, de fato, o bem-estar com os direitos sociais e previdenciários para todos e não para uma mínima parcela da população. Termino, como tenho terminado, lembrando Legião Urbana, né? Sigamos unidos. O tempo que passou, passou. Mas temos ainda muito tempo. Temos todo o tempo do mundo, sempre em frente. Não temos tempo a perder. Então, muito obrigado e até um próximo encontro, que nós possamos explorar esses elementos aqui com mais detalhamento. Muito